Fala pessoal, vamos falar aqui de mais um tópico que cai no edital da Polícia Penal de Minas de 2025, direitos humanos, tá? ONU, Organização das Nações Unidas, declarações, tratados, resoluções, comentários gerais, relatórios e normas de funcionamento. É um dos poucos pontos que está específico no edital, tá? Isso que a gente sabe o que tem que estudar. É sobre a ONU e esses subtópicos aqui, tá? Diferente do restante, que está bem genérico, como sempre falo, está amplo, tá? Está muito amplo aí, beleza? Aqui já está bem mapeado para cair no pro que mais cai em questões, tá? Talvez bem uma questãozinha sobre a ONU, direta ou indiretamente, uma vez que ela está ligada a vários pontos relacionados a direitos humanos, tá? E dessa forma, isso aqui se faz um tópico muito importante, beleza? Bom, origem, finalidade da ONU. ONU, Organização das Nações que se uniram. Opa, deu para pegar melhor aí, tá? A ONU foi criada em 45, aqui já tem tópico de questão, tá? Cada letra, cada palavra que está nesse material é de suma importância, foi escolhida a dedo, certo? Ano de criação da ONU tem que saber. Por que 45, Miguel? Tem algo importante que aconteceu aqui próximo a isso. Segunda Guerra, fim da Segunda Guerra, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, né, Miguel? Já vi questão com isso, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial. Cuidado, pegadinha, tá? Tô mapeando aqui letra, palavra por palavra para você. ONU, após a Segunda Guerra, com a assinatura da Carta das Nações Unidas. Vimos um pouquinho sobre isso aqui nas aulas anteriores. Não é mesmo? Inclusive sobre a ONU também vimos de forma mais genérica nas aulas anteriores, tá? Então a Carta das Nações Unidas criou a ONU durante a Conferência de São Francisco, que reuniu 50 países. O Brasil tava, tá? Então é legal que saibamos isso aqui também, beleza? Qual que é o objetivo, o principal, na verdade, objetivo aqui da ONU? Manter a paz, já caiu na questão, tá? E segurança internacional. Claro que cai em prova, tá? Para que é a ONU? Manter a paz no mundo. Ou seja, ela veio pós Segunda Guerra Mundial, aconteceu atrocidades aí na Segunda Guerra, tá? Que documentos e que órgãos, organizações anteriores não conseguiram aí solucionar, tá? A ONU até então vem mantendo, vem aí eh, com êxito nesse ponto aí em sanar uma terceira guerra mundial, beleza? Mas ela tem esse intuito: paz, segurança internacional, promover a cooperação entre os povos, tá? Horas é uma organização, estimular o respeito aos direitos humanos, ou seja, dignidade da pessoa humana, dentre outros, e fomentar o desenvolvimento social, econômico e cultural. Claro que esse parágrafo cai em prova, tá? E com certeza. A criação da ONU substituiu a Liga das Nações. Tem que saber também, tá? Então a Liga das Nações era semelhante aí à ONU, tá? Obviamente com alguns sistemas de proteção aí menores, diminuídos em comparação com a ONU, claro, certo? A Liga das Nações foi criada após a Primeira Guerra, então foi para tentar sanar essas atrocidades, porém fracassou por falta de poder coercitivo, o que obviamente foi aí, de certa forma, melhorado aqui com a ONU, tá? Pela ausência dos Estados Unidos e pela exigência de unanimidade das decisões. Exigência da unanimidade. Isso aqui é característica da Liga das Nações, tá? Cuidado. Por que você está falando isso? Guarda essa informação que a gente vai ver outro ponto aqui logo mais, tá? Vamos colorir aqui só para ficar... Eu gosto do material bonito de se estudar. Por quê? Fica mais fácil de, de se motivar para o estudo, tá? Fica muito mais fácil. Uma vez que a gente tem essa estética visual aqui, tá? Bom, a Carta da ONU estabeleceu seis órgãos principais que exercem funções diferentes, mas complementares, claro, na manutenção da paz, promover direitos humanos, desenvolvimento global, por aí vai. Beleza? Órgão, desculpa, órgão principal, composição, função, característica importante, tá? Assembleia Geral, primeiro aí, reúne todos os Estados-membros, cada um com um voto. Cada um com um voto. Vale a pena gravar aí, tá? Característica: Fórum Deliberativo e Representativo da ONU.
Emite resoluções não vinculantes, que a gente viu ali em cima, tá? Não está especificamente na legislação, então vai lá e coloca essa recomendação aí, em vigência em pauta. Sobre temas como desarmamento, direitos humanos, desenvolvimento, né, que é o objetivo da ONU aí, tá? Foi a Assembleia Geral que proclamou a famosa DUD. Será que cai em prova? Interessante, tá? Uma vez que a DUD aí é um baita documento relacionado aos direitos humanos, tá? Conselho de Segurança. Isso aqui, pessoal, que a gente está vendo, olha, perceba, isso aqui é um copia e cola do tópico edital, tá? Cadê? Passei aqui, ó, espera aí. Olha só, ONU, declarações, tratados, é o que a gente está vendo, resoluções e por aí vai, tá? Então fique atento. Conselho de Segurança, 15 membros, sendo 5 permanentes, tem que saber também, são os principais países aí, olha, Estados Unidos, Rússia, China, temos a França e Reino Unido aqui para a gente lembrar, tá? E 10 não permanentes eleitos por 2 anos. Legal que saibamos isso aqui também, tá? Uma vez que o edital especificou, beleza? Principal órgão responsável pela manutenção da paz e segurança internacional pode adotar decisões obrigatórias e autorizar o uso da força. Os 5 membros permanentes possuem o poder de veto, de vetar, e tá, caso necessário. Conselho Econômico Social, eu gosto de lembrar aqui a sigla ECOSOC, 54 membros eleitos pela Assembleia Geral, tá? Coordena atividades econômicas, sociais, humanitárias, supervisiona agências especializadas como OMS, OIT, Unesco, FMI. Alguns pontos a gente até fala aqui no material, tá? Com mais detalhe posteriormente. Cria comissões e promove conferências mundiais. Tranquilo? Legal pegar aqui, tá? Desse órgão aqui, o nome. Saiba que ele é um dos órgãos principais aí. Corte Internacional de Justiça, 15 juízes, eleito pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. É o órgão judicial da ONU, julga litígios entre Estados e emite pareceres consultivos. Sua decisão tem caráter vinculante. Legal de saber também, tá? Entre Estados que reconhecem sua jurisdição. Conselho de Tutela, criado para administrar territórios sob a tutela e prepará-los para a independência. Cumpriu seu papel até 94, com a independência de Papalau, e hoje é inativo, tá? Menos chance de cair em prova. Secretariado, composto por servidores internacionais sob o comando do secretário-geral, tá? Então, pontos mais importantes aqui, beleza, pessoal? Obviamente, Assembleia Geral. Segundo ponto, Conselho de Segurança, tá? Esses dois que, sem dúvida, são os que mais têm chance de aparecer na prova aí, beleza? Principais instrumentos da ONU. A atuação da ONU se baseia em instrumentos normativos e políticos, claro que a gente tem que saber, tá? Que orientam os estados, define padrões internacionais de conduta. Como vai ele conduzir cada nação que está aí compondo a ONU, tá? Instrumento, a natureza, a finalidade, o exemplo ou observação que preenche clarear a mente, tá? Então, principais instrumentos. Declarações. Isso que tem que saber, Miguel. Tem, veja bem, especificado em edital, tá? Então, olha, tratados, resoluções, é isso aqui, tá? Declarações, beleza? Tem que saber. Infelizmente, tema chatinho aí, pelo menos para mim, tá? Declarações são atos não vinculantes, tem que saber, que exprime consenso político e estabelece princípios gerais. Exemplo, a DUD, Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas aí, tá? Tratado, convenção, pacto. Aí é acordo, tá? São acordos, palavras-chave, tá, pessoal? Que eu tô grifando aqui pra gente fixar. Acordos internacionais, caráter vinculante. E aqui, caráter não vinculante, tá? Esqueci de grifar o atos aqui, ó. Então, um é acordo, um é ato. Um tem caráter não vinculante, o outro vinculante, tá? Então, o tratado, convenção e os pactos é de observância obrigatória para os estados que o ratificaram. Exemplo, a gente teve um pouquinho ali acima, tá? O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Convenção dos Direitos da Criança, Convenção sobre a Eliminação e Discriminação contra a Mulher, tá? Legal para o nosso concurso aqui, beleza? Então saiba isso aqui. Resoluções. Aí são atos formais, viu essa palavrinha-chave, já marca aqui, tá? Adotado pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Segurança, são os órgãos mais importantes aqui, tá? Pode ter caráter recomendatório, no caso da Assembleia, ou obrigatório no caso do Conselho aí, tá?
Exemplo aqui é a resolução 217 que proclamou a DUD, Resolução do Conselho de Segurança sobre sanções e intervenção, tá? Comentário gerais. Interpretações elaboradas pelos comitês de direitos humanos da ONU. Exemplo aí, olha, comentário número 36 sobre o direito à vida, tá? Então também tá aqui como um instrumento da ONU aí, uma ferramenta, beleza? Para quê? Para ir de encontro ali, tá? Para ir ao encontro da paz, da dignidade da pessoa humana, da proteção dos direitos humanos propriamente dito, beleza? Relatórios, tá? Ali específico no edital, tá? São documentos produzidos pelos relatores especiais, grupos de trabalho ou estados para monitorar a aplicação do tratado, ver se está ok ou não, tá? E as situações de direitos humanos. Legal saber no detalhe aqui, uma vez que veio especificado em edital, beleza, pessoal? Exemplo aí, tá? Relatório sobre liberdade de expressão, tortura, violência contra a mulher, por aí vai. Normas de organização e funcionamento. A gente vai ter muita questão sobre isso aqui no grupo de questão, tá? A plataforma também. Então a gente vai cansar de fazer questão sobre isso para a gente não cair em pegadinha e eventualmente confundir um termo com outro aqui. Fechou? Para conseguir o nosso distintivo da Polícia Penal de Minas. Normas de organização e funcionamento. Regras internas que disciplinam a estrutura, eleição, composição e funcionamento dos órgãos da ONU, tá? Exemplo aí, regulamento da Assembleia Geral, Estatuto da Corte, regras do Conselho de Segurança, por aí vai. Menos comum em prova, tá? Então, na ponta da língua, relatório tem que saber, resolução, tratado, convenção, declaração aí. Perfeito? Perfeito, Miguel. Muito importante também, tá? Ver especificado em edital. E quais são os mecanismos para saber se está funcionando todo, todas essas opções aí de sanar prejuízo ao direito humano, à dignidade humana e à paz? Como é que eu supervisiono isso, fiscalizo, controlo? Os mecanismos da ONU de supervisão e controle das normas de direitos humanos pode ser dividido em convencional e não convencional. Já vi isso, Miguel. Legal. Vamos recapitular, porque é específico em edital isso aqui, tá? Conforme o vínculo com tratados internacionais. Beleza. Depois eu coloco ali uma corzinha no outro, tá? Vamos deixar aqui mais bonito para a gente estudar também, isso é legal. Tipo de mecanismo, descrição e um exemplo aí para a gente, tá? É sempre legal trazer para a realidade. Quais são esses mecanismos convencionais? Esses sim derivam de tratados específicos, palavra-chave, ponto final. Com isso que se acerta a maioria das questões sobre isso aqui, tá? Sobre esse ponto aqui, ó. Não sobre a ONU. Sobre a ONU pode te cobrar outras coisas também. Então, o mecanismo convencional já vem de tratados que estão lá. São órgãos previstos nos próprios pactos e convenções. Exemplo, o PIT-CP aqui, o Comitê de Direitos Humanos, Comitê para a Eliminação e Discriminação contra a Mulher, Comitê de Direitos das Crianças. Então, se falar que esse comitê é um mecanismo convencional de proteção, aí, cara, legal, tá? De fiscalização, de controle, de supervisão, ok. E os não convencionais, Miguel? Esses não dependem de tratados, que é a palavra-chave, tá? Não dependem de tratado específico, criados por órgãos da ONU, sobretudo o Conselho dos Direitos Humanos. Legal saber também, tá? São as revisões periódicas, a gente até olhou, acho que na aula anterior, tá? Relatórios especiais, grupos de trabalho temático, por aí vai, tá? Palavra-chave é isso aqui, pessoal. Os mecanismos convencionais vêm de tratados específicos para isso, para determinado ponto. Os não convencionais, aí não dependem de tratados específicos, mas são criados por seus órgãos ali, tá? Sobretudo o Conselho de Direitos Humanos. Perfeito até então? Percebe que tá aqui raso o conteúdo ainda? Por que não aprofunda, Miguel? Se a gente aprofundar tudo de direitos humanos, a gente fica um ano estudando aqui, tá? E no concurso não vai cobrar. Não quer que você saiba aqui, cara, o que cada membro ali de determinado órgão da ONU faça, certo? Quer de maneira geral, repetindo, cargo nível médio, polícia penal, tá? Tem tanto importante assim, a fim de que você a fim de que seja necessário que você aprofunde ali ao máximo? Não, cara, claro que não, tá? Então isso aqui é um ponto muito bom e tá baseado em questão, principalmente, tá? Você vai fazer questão, você vai ver que isso vai comprovar que isso que eu tô falando é verdade. O material aqui está direcionado para acertar a questão, tá? Não é para você
ser o professor de ONU aqui, por exemplo, tá? É para acertar a questão. Fechou? Revisão periódica da ONU, a gente olhou na aula anterior também, chamada de peer review, avalia a situação dos direitos humanos em todos os Estados-membros. Então, olha, aqui a gente pode até especificar aqui, tá? Até grifar, porque está específico. Então, aí, olha, o peer review avalia a situação dos direitos humanos em todos os Estados-membros, em todo mundo. E aí, em todo mundo? Errado, tá? Estados-membros. A cada 4 ou 5 anos também, vamos pegar aqui, tá? Com base nos relatórios nacionais e da sociedade civil. Desculpe, relatórios especiais. Têm independência funcional e podem realizar visitas in loco, elaborar relatórios temáticos e recomendar recomendar medidas, tá? Então, a gente tem que pegar esse ponto aqui também, tá? É claro que tem outros tópicos mais importantes, beleza? Porém, a gente tem que saber isso aqui, tá? Esse in loco aqui, olha, é que vai no local fiscalizar mesmo, tá? Realiza visita lá, tá? Para elaborar relatórios aí, beleza? Esses mecanismos não impedem sanções diretas, mas exercem pressão política e moral internacional, tá? Isso que acontece muito, certo? Daqui, Miguel, o que é importante saber desse ponto aqui, 4 dos mecanismos? Quais são os mecanismos? O que é mecanismo convencional, o que é um não convencional, porque eles vão trocar isso aqui na prova, tá? E cai questão sobre isso. E esse ponto aqui também, beleza? E o seu sinônimo aqui, tá? O time aqui também, o ano aqui, tá? É legal saber, tá? A periodicidade, beleza? De avaliação da situação dos direitos humanos em cada estado parte, tá? 5. Declarações e tratados relevantes da ONU em direitos humanos aí. Os principais temos que saber, inclusive, o ano aqui é legal que saibamos, tá? Principalmente, claro, da DUD. Proclama direitos fundamentais como liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana. Foi de 48 aqui, tá? Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então pode ver que a gente está vendo em várias aulas o mesmo documento aqui se repetindo, tá? Isso é bom porque a gente consegue massificar esse ponto na nossa cabeça, beleza? É de 66, versa sobre liberdade, vida, expressão, associação, religião, participação política. A gente vai cansar de fazer questão também, tá? Temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aí versa sobre saúde, educação, moradia, trabalho, seguridade social. Convenção sobre Direitos da Criança, aí, tá? De 89, protege direitos da infância e adolescência. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Sai disso aqui, pessoal. Isso aqui, olha, tá um tema em alta no nosso concurso, tá? Violência contra a mulher pode cair tanto no Código Penal, feminicídio, pode cair na legislação especial, Lei Maria da Penha, pode cair aqui, olha, a gente tá vendo isso aqui agora, tá? Pode cair como tema de redação. Tem vários pontos que foram alterados, atualizados sobre isso aqui. Então é um tema quentíssimo, tá? E se você joga um desse aqui na redação ali, cara, no desenvolvimento 1, aí você mitou, tá? Aí é 90 mais aí na prova, beleza? Contanto que na prova discursiva, né, dissertativa, contanto que o restante ele também esteja ok, claro, mas é um ponto de reforço muito bom aí, tá? E temos também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aí, mais recente, que estabelece padrões internacionais de acessibilidade, inclusão e dignidade. Só o bizu, e você vai ver nas questões abaixo aqui, tá? Que isso aqui, de fato, está bem direcionado. A Organização das Nações Unidas também atua por meio de conferências mundiais e plano de ação, claro que cai em prova, tá? Que orienta as políticas globais. Então, essa atuação da ONU através de conferência global aí, tá? Tem algumas principais que a gente vai olhar aqui, certo? Isso que eu acho que tá também lá no título, não tá? No tópico que estava no edital. Declarações, tratados, não está especificamente aqui, mas indiretamente está incluso aqui, tá?
porque é sobre a ONU, óbvio. Então, temos a Conferência de Estocolmo sobre o meio ambiente humano, legal de saber, tá? Por quê? Foi a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, base para a criação do Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É muito programa, muita convenção, muito pacto, muita resolução. Pois é, através de questão que a gente fixa um pouco, tá? Conferência do Rio de Janeiro aqui, a ECO 92, gerou a Agenda 21, um plano de ação global para o desenvolvimento sustentável, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, de 2000 aí, tá? Estabeleceu 8 metas para erradicar a pobreza e promover a igualdade até 2015. Legal de saber, pessoal, porque pode cobrar, tá tudo aqui. Não tem jeito. Percebe que tá minerado esse material aqui, mas ainda assim é muita coisa? Pois é, isso aqui é um ano inteiro de estudo para quem quiser aprofundar, tá? Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí, olha, do ano de 2015. Então é só lembrar a metade aqui, tá? Ampliação da ODM com, tá? Que é isso aqui, com 17 objetivos e 169 metas. Que menos, cara, se cobrar isso aqui é sacanagem pro nosso concurso, tá? Então aqui tá a título de curiosidade, eu não colocaria isso aqui no resumo, não. Esse aqui sim, olha, educação, igualdade, clima, paz e justiça. Legal? Beleza, Miguel. Tem outros pontos melhores de ser cobrada além desse aqui, apesar de estar aqui porque aparece em questão, tá? Mas vai dar bom, pessoal, relaxa aí, pra quem tá aí, olha, com a corda no pescoço aí pra esse concurso principal, tem que passar de um jeito ou de outro, porque a sua vida específica não tá tranquila, cara, relaxa, vai pra cima, tá com o nosso material aqui, beleza, já tá com ouro, é só se dedicar, fazer a prova ali, ó, respirou, fez a prova com calma, vai dar bom. Lembrando, redação é o ponto-chave nesse concurso, tá? Estou falando e várias vezes, porque não quero que ninguém do pelotão mapeado aí demole a redação e fique de fora por causa dela, tá? Bem como aconteceu no último concurso, muitos candidatos ficaram de fora porque não foram bem na redação. Não é o seu caso. Você tem tempo aí provavelmente para estudar ela, tá? A redação dá para evoluir rápido, dá para ir de 70 para 90 relativamente tranquilo, se você pegar os feedbacks bem, eh, fazer redação, né, que eu sei que é chato pra caramba ficar fazendo redação, mas tem que treinar, tá? Depois aí vem a prova objetiva, isso aqui vale ponto legal também. Observações importantes aí, olha, o ano de criação da ONU, a Carta das Nações Unidas foi quem criou, a Assembleia Geral é órgão deliberativo e representativo, onde cada estado tem um voto, a DUD de 48 foi promulgado pela Assembleia Geral, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, criado em 2006, substituiu a Comissão de Direitos Humanos. O Conselho de Segurança possui 5 membros permanentes com o poder de veto, a gente vê lá em cima, tá? Estados Unidos, Rússia e os outros. Os mecanismos não convencionais, com RPU, os relatórios especiais, são instrumentos de fiscalização política e moral, ou seja, mecanismos não convencionais e os outros convencionais, tem que saber, tá? Resolução do Conselho de Segurança pode ter caráter obrigatório, diferentemente das resoluções da ONU, que são recomendações, então isso que é legal. Resolução da ONU é recomendação, resolução do conselho pode, sempre tem? Não, pode ter caráter obrigatório, tá? A ONU é o eixo central do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Opa, agora tá fazendo sentido, a gente tá linkando uma aula com outra aqui, olha. Atuando por meio de declarações, tratados, resoluções, relatórios e mecanismos de monitoramento, tá? Seus órgãos, especialmente a Assembleia Geral, Conselho Nacional de Segurança, ECOSOC e os outros aqui, garantem o funcionamento de uma estrutura global voltada para a paz, cooperação e promoção da dignidade da pessoa humana, que é o marco máximo aqui dos direitos humanos, tá? Como é que cai em prova, Miguel? Opa, deixei o gabarito aqui, me desculpe, mas vamos ver como é que cai em prova aqui, tá? O sistema global, esse aqui, olha, não tem problema, que a gente fez na última aula também, a gente só tá mostrando aqui eh, como cai, essa que a gente fez na última aula, se não me engano, tá? Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos foi instaurado pela Carta Internacional dos Direitos Humanos? Sim, a gente viu isso aqui na última aula, tá? Então vamos passar rapidinho por ela, beleza? Então tá aqui para quem quiser ver com calma, olha, quem perdeu a última aula, tá? A próxima questão aí, olha, vamos ver.
Pause e tenta fazer se você não viu o gabarito ali, tá? A ONU, criada após a Segunda Guerra, legal. Tem como objetivo principal a manutenção da paz? Legal. Segurança internacional? Legal. Podendo intervir diretamente em conflitos armados? Sim, tá, pessoal? Grave isso aqui também, esse finalzinho aqui complementando nosso material, tá? A ONU realmente foi criada em 45 pela Carta das Nações Unidas, assinada na Conferência de São Francisco, tá? O principal objetivo é a paz e segurança internacional, podendo o Conselho de Segurança adotar medida coercitiva, o qual a Liga das Nações, pós Primeira Guerra, não tinha, tá? E fracassou, beleza? Deu bom aqui para você? Já vai comentando aí, tá? Vamos tentar não ver o gabarito dessa terceira aqui. Vamos lá, certo ou errado? Deixa eu ver se tá pegando aqui. No âmbito da ONU, as resoluções, opa, resolução, a gente viu que cai, tá? Aprovada pela Assembleia Geral, opa, a gente viu ali em cima também, tá? Possuem força obrigatória, será? Para todos os Estados-membros, assim como as resoluções do Conselho? E aí, certo ou errado? Pessoal, esse obrigatório aqui tornou esse ponto errado, tá? Por quê? As resoluções da Assembleia têm caráter recomendatório, a gente viu ali em cima, ou seja, não são obrigatórios, que cai demais em prova, tá? Já as resoluções do Conselho, quando adotadas, conforme está especificado no capítulo 7º da Carta da ONU, que não nos vem ao caso nesse momento, porque senão a gente teria que ler tudo, aí tem caráter vinculante, tá? Devendo ser cumprido pelos Estados-membros, beleza? Tem as peculiaridades aqui, fique atento, porque realmente isso aqui cai bastante em prova, tá? Na próxima aula a gente dá continuidade sobre os direitos humanos para gabaritar nesse concurso da Polícia Penal. Rumo aí, olha, ao distintivo. Partiu!